Narcisista é um ser tão abjeto, tão ignóbil, tão desprezível, que tudo o que a vítima faz, ele usa de certa forma para poder se vingar dela, para poder beneficiar-se à sua própria torpeza. E ele não mede esforços. Não importa se existe sigilo, se não existe sigilo, ele acaba passando todos os limites apenas com o único intuito de prejudicar a vítima para emplacar a vingança nela. Afinal de contas, quem vítima você pensa que é em ficar tendo a sua própria vida? Ainda mais se a vítima for mãe, imagina! A mãe não pode ter vida própria. Não, imagina. A mãe não pode ter redes sociais, ela não pode publicar conteúdos na internet, ela não pode ter vida social, laboral, ela não pode ter sua profissão, não pode sair, porque a única função da mãe, da vítima, quando tem filho, é apenas dedicar-se única e exclusivamente em razão do filho, não podendo ter vida, enquanto bonito, alecrim dourado, ele fica viajando, comendo em restaurantes caros, tomando vinhos caros, vive viajando para tudo quanto é lugar, com tudo quanto é gente, mas a mãe não pode ter vida própria. A mãe não pode pensar em ter vida, porque a partir do momento em que a vítima, ela pare e coloca um filho no mundo, ela morreu junto, porque tem que dar 100% de atenção para o filho. E tudo a pensão que o infeliz paga, depois ainda pede prestação de contas, porque apesar dele nunca estar presente, nunca comprar presente para o filho, nunca levar o filho em consulta, em exame, sequer participar de quando o filho está internado, sequer tem a capacidade de visitar o filho quando está internado, porque afinal de contas é muito melhor viajar entre amigos, não é? Porque é chato ficar no hospital, a mãe que se dane. Aí, quando o narcisista ele vê algum benefício na guarda compartilhada, mas a mãe, ela colocou no período integral e não me consultou. Eu deveria ter sido consultado. Apesar da mãe já falar há muito tempo, eu estou precisando colocar o nosso filho no colégio integral porque eu estou trabalhando. O pai se incumbiu em pagar por todas as despesas escolares. E aí, ele começa a falar, mas é guarda compartilhada, você não pode tomar decisão sem mim. Ou seja, um narcisista, ele usa da guarda compartilhada para manter a mãe sob as suas rédeas, para manter a mãe tendo que dar satisfação a todo tempo, onde ela vai com o filho, o que ela vai fazer com o filho, para o narcisista ficar todo o tempo atormentando, azucrinando a vida da vítima. E o pior de tudo, que existem, creiam, eu fiquei horrorizada quando eu vi com os meus próprios olhos, depois de anos e anos de advocacia, advogado sendo manipulado pelo narcisista, chegando ao ponto de quebrar o segredo nosso, que é do sigilo profissional do advogado, e printar a conversa em que o advogado teve com a vítima em tratativas de acordo, para depois usar isso contra a vítima em outro processo. Você acredita? Sim, eu vivi para ver isso. Coisa que Código de Ética proibido. É crime. É crime de violação de segredo profissional. Ainda mais para poder querer obter vantagem para o seu cliente contra a pessoa que lhe confiou o segredo. É a mesma coisa
que você vai numa igreja, imagina naquela época que a igreja católica tinha tanto poderio. Imagina, a pessoa vai a uma igreja, ela se confessa para o padre, e depois o padre chega lá no algoz da vítima e fala, olha, a vítima falou isso de você, e tá aqui, ó, tá gravado, se você quiser, entra com ela na justiça. Gente, isso não pode acontecer. Isso, além de ser imoral, antiético, antitudo, é crime. E o advogado que se submete a fazer isso, não é advogado. Desculpa. Pega a sua carteirinha da OAB, corta, picota, joga no lixo. Vai vender pastel na feira, vai vender pipoca. Porque isso é atropelar toda a ética profissional e, além do mais, a ética moral. Que moral que tem uma pessoa, um advogado que não tem limites, um advogado que tem que ser técnico na sua área, ele acaba sendo manipulado pelo seu cliente narcisista. E pouco importa se o cliente do advogado é marido, é esposa, é filho, é primo, é vizinho, quem for, não importa. Isso daí, uma conversa entre clientes não pode ser usada. Diferentemente ocorre quando o narcisista ele quer, às vezes, prejudicar a vítima, configura violência doméstica quando você, vítima, adequa o seu caso, se você é homem ou se é mulher, tá? Então, você tem um narcisista, você está em relacionamento com um narcisista. E o narcisista tem um outro filho de um relacionamento anterior. E aí o narcisista fala, olha, eu preciso pagar o colégio do meu filho. É direito do cônjuge, assim como é direito de qualquer pessoa que pague uma dívida, uma cobrança, em ela saber o que ela está pagando, por que ela está pagando e para quem ela está pagando. A partir do momento, se você é mulher de narcisista, ou homem, tá lá no seu relacionamento, e ele tá exigindo que você pague uma conta e não te dá essa informação, pouco importa se você é homem ou se é mulher, isso daí é violência doméstica. Porque todos têm o direito. E sim, se o outro paga alimentos para o seu filho do outro relacionamento, ele tem o dever de falar para a esposa o quanto que ele paga, o que ele paga. Mesmo porque, se ele não cumprir a pensão alimentícia, ele pode ir preso. E quem que vai atrás de advogado? Quem que vai socorrer o dourado, lindo, maravilhoso na prisão? É a esposa, o cônjuge, né? A esposa, o marido. Ele tem que saber o que está acontecendo. Além disso, além de saber o que está acontecendo, é também direito, porque a partir do momento que vocês estão juntos, o que você recebe, o que o seu marido recebe, é uma coisa só. É uma economia familiar. Então, é direito, sim, do cônjuge saber o quanto que o outro paga de prestação de alimentos. E isso independe da sua profissão. Só que o narcisista também não pode usar futura alegação de que, de repente, você é advogada ou foi advogado narcisista e você teve acesso àquele documento e quem comprova que o seu ex-cônjuge, ele pagava alimentos. Aí depois o ex vai falar assim, não, mas você violou o sigilo profissional. Opa! Não vamos mudar, confundir as coisas, alhos com bugalhos. Você foi cônjuge. Era seu direito de saber, era dever da outra parte te informar. Porque era uma economia familiar. Quantas vezes você deixou de comprar uma roupa, uma calcinha, um sutiã, deixou de viajar em razão de ter que pagar alimentos? Ou até mesmo é você que paga os alimentos do seu enteado, a escola, a faculdade, a material escolar, você faz lição. E depois o narcisista quer usar isso daí contra você. Isso daí, essa alegação dele, configura também violência doméstica. A gente não pode deixar o narcisista querer manipular a justiça, querer manipular os nossos pensamentos, chegando a um ponto de a gente achar que tá louco. Não é assim. Tudo na vida existe limites.
E você, narcisista, também tem que respeitar a lei. A lei não é do jeito que você quer. Espero que eu tenha te ajudado. Curta e compartilhe o máximo possível para podermos ajudar mais pessoas. Siga me ajudando. A advogada sempre te ajudando. Fique com Deus e já deu tudo certo.